Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre os Estados Unidos novamente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do Marco Rubio, disse que as eleições, confirmou, né, que as eleições na Venezuela foram ilegítimas e Nicolás Maduro não é o presidente eleito democraticamente, né, pela Venezuela. E isso pode acontecer aqui no Brasil nas eleições do ano que vem. Donald Trump pode rejeitar e não reconhecer as eleições aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia, mas antes eu quero agradecer a sua presença aqui comigo e dizer que é muito importante que você se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Então, pessoal, acontece que Marco Rubio, do Departamento de Estado, lembrou que as eleições fraudadas em 2024 na Venezuela e prometeu responsabilizar o regime corrupto, faz lembrar alguma coisa, né? Do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou neste domingo, data em que a Venezuela realiza eleições municipais, nota na qual faz duras críticas ao ditador Nicolás Maduro e o acusa de ser líder de organização narcoterrorista do cartel de Los Soles, responsável pelo tráfico de droga para os Estados Unidos e para a Europa. A nota lembra que as eleições presidenciais na Venezuela, realizadas há um ano, foram fraudadas, segundo a análise dos dados da votação feitas por instituições independentes, e por isso o governo do Maduro não é legítimo. Pois bem, pessoal, isso pode acontecer perfeitamente aqui no Brasil, com esse tipo de perseguição que o Alexandre de Moraes vem fazendo para destruir a oposição. A intenção do Lula é acabar com a concorrência e com os opositores. Assim, as eleições no Brasil também seriam fraudadas, como já foram em 2022, porque o STF colocou lá o dedinho na balança, né? Não deixando o pessoal publicar um monte de verdade sobre o Lula, não deixando a gente dizer que o Lula é amigo de ditadores aqui pela América Latina, né? Então foram muitas coisas que pesaram na balança a favor do Lula, por conta da proibição e da censura que o STF promoveu nas redes sociais. Então aqui a notinha do Marco Rubio dizendo: Maduro não é o presidente da Venezuela e é um governo de regime não legítimo. Maduro é o cabeça, né, o chefe do cartel de Los Soles, da organização narcoterrorista que vem tomando conta do país. E ele está sob investigação por tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos. Essa foi a notinha aqui do Marco Rubio, né? Além disso, o Departamento de Estado afirmou que durante anos Maduro e seus comparsas manipularam o sistema eleitoral venezuelano para manter seu controle ilegítimo sobre o poder. Foi isso que aconteceu. Maria Corina Machado foi duramente perseguida, foi presa, além do vencedor legítimo das eleições da Venezuela ser preso. O Edmundo Gonzalez, que também foi preso, a Maria Corina Machado também foi presa, e os Estados Unidos tiveram que fazer aí um resgate dentro da própria Venezuela de opositores do Maduro. Então, o Venezuela é um regime, assim como o Brasil também é um regime. A gente não fala, o Brasil está se transformando em um regime. Nós falamos que o Brasil é realmente um regime, está comprovado. Ainda teve um vídeo que o Rogério Vilela, de um podcast aí chamado Inteligência Limitada, disse que a gente não vive um regime ditatorial porque ele está lá fazendo o programinha dele. Acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem entendeu? como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente Exato. melhor não arriscar. Então ele não considera um regime ditatorial. Então são essas coisas que a gente vê aqui do povo brasileiro ainda, né? Esse tipo de rejeição com o que está acontecendo. Eu não sei, acho que o pessoal está vivendo no mundo de Nárnia. E além do Alexandre de Moraes revogar a prisão domiciliar por violação de uso de tornozeleira
de 2 idosas que foram presas pelo suposto golpe do dia 8 de janeiro. Aqui, ó, condenadas do 8 de janeiro, Vildete Ferreira da Silva Guardia e Iraci Magumi Nagoshi demonstraram desprezo pelo STF, né? Então, o Alexandre de Moraes, em toda a sua soberba e tirania, diz que as idosas demonstraram desprezo pelo STF, assim como eu demonstro desprezo pelo STF, e muitas pessoas da população do Brasil demonstram desprezo pelo STF nenhum. Criticar instituições governamentais não é e nunca será crime, porque somos nós que trabalhamos para sustentar essa corja que está lá no STF, e isso não é contra a lei, tá? Então, demonstrar desprezo e críticas ao PMSTF, ao partido do movimento do Satânico Tribunal Federal, não é contra a lei, é apenas uma crítica. O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar das 2 condenadas pelo 8 de janeiro por violações de medidas cautelares, incluindo descumprimento de regras do uso da tornozeleira eletrônica. A senhora Iraci Nagoshi saiu para fazer hidroginástica fora do perímetro determinado pela tornozeleira eletrônica. Iraci, condenada a 14 anos de prisão, registrou centenas de violações da prisão domiciliar, como saídas não autorizadas para a realização de atividades recreativas como musculação e hidroginástica e pilates, além do desligamento da tornozeleira eletrônica e perda do sinal do GPS. Então é esse tipo de coisa que o STF faz. Ele usa o poder do Estado, que é pago por nós, para sufocar senhoras idosas. Essa é o tipo de pessoa que o Alexandre de Moraes tem a coragem de perseguir, né? Através de uma suposta tentativa de golpe que não houve, porque não houve, vou repetir de novo, vou ser repetitivo, tá, gente? Não houve força armada, deslocamento de tanques, não havia alguém para tomar o poder, entrar lá, expulsar o Lula. Então não houve tentativa de golpe, e é isso que esse sujeito aqui está tentando colocar na cabeça de todo mundo. Mas Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos e deu uma entrevista para a CNN dizendo que há possibilidade sim do Trump não reconhecer as eleições do ano que vem aqui no Brasil por conta de eliminar a concorrência, né? Eliminar os seus opositores, como o Maduro fez lá na Venezuela. Vamos dar uma olhadinha no que o Eduardo Bolsonaro falou. Deputado, queria puxar por um gancho do que o senhor já falou aqui sobre não termos eleições aqui no Brasil em 2026. Isso está sendo articulado pelo senhor? O senhor conversou com os integrantes do governo americano sobre isso? O que pode acontecer? Inclusive, mais sanções estão por vir? O que o senhor está entendendo que vai acontecer aí de fora? Eu acho o seguinte, para quem acompanha minimamente os posicionamentos dos Estados Unidos e também do presidente Trump, consegue enxergar esse cenário facilmente. Eles não reconheceram a eleição da Venezuela, por quê? Maria Corina Machado não pôde participar, a principal líder da oposição. Depois o Maduro vai e sem uma auditoria, né, até porque a Maria Corina Machado conseguiu comprovar através de uma auditoria paralela que ela venceu com mais de 60% dos votos, ela e o Edmundo Gonzalez, né, porque ela não pôde participar, o Edmundo Gonzalez foi seu preposto. Mas ela comprovou que venceu, o Maduro recorreu ao seu TSE, o TSE saiu de uma salinha dizendo, olha, saímos da sala aqui agora de apuração de 51% dos votos a favor do Maduro. A eleição brasileira, ela tem tudo para ser esse tipo de eleição. Os Estados Unidos não vão reconhecer, o Trump já falou que o Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, que ele é uma pessoa honesta. Ora, meu Deus do céu, ele está sendo acusado de um golpe de Estado, e eu também agora. Está claro para todo mundo que esse processo de golpe, essas investigações, elas são abertas só para o Moraes selecionar quem ele vai pegar. Vão perguntar para Alexandre de Moraes, numa entrevista ao vivo, aquelas mensagens que o Glenn Greenwald expôs na Folha de São Paulo, onde ele diz, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está me investigando. E ainda tem gente, não estou falando que são senhores não, né, mas de outros grandes canais de comunicação, que dão contornos de ilegalidade e comentam com normalidade isso tudo. Isso tudo está errado, está viciado desde o começo. Nós somos pessoas honestas. Não tem nada que pese contra nós. Pessoas velhinhas,
que nunca pisaram na delegacia, tratadas como terroristas, num golpe, sem apoio da polícia, sem apoio das Forças Armadas, em domingo de janeiro. O próprio Moraes estava de férias lá em Paris, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Impossível dar golpe, mas ainda assim querem colocar isso adiante para tirar o líder da oposição da eleição do ano que vem. Isso não tem como dar certo. Eu tenho certeza, se a gente chegar nesse nível, o Brasil não terá as suas eleições reconhecidas em 2026. E esse é um ponto muito importante que Donald Trump vem enfatizando aí, porque a gente vê o negócio se repetindo aqui no Brasil do mesmo jeito que aconteceu lá na Venezuela. O bicho tá pegando. O Alexandre de Moraes, eu já falei num vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal, que o Alexandre de Moraes está fora do Brasil, foi lá para Roma com o Barroso. O Barroso está querendo arranjar um carguinho aí de embaixador do Brasil em Roma. O Alexandre de Moraes foi para Dubai para ver se arranja um banquinho aí para ele abrir uma conta, porque ainda essa semana a Lei Magnitsky vai pegar e o Alexandre de Moraes vai ter decretada a sua morte financeira, né? E a gente vê agora declarações e movimentações do Donald Trump querendo não legitimar as eleições de 2026, porque o Brasil simplesmente está eliminando a oposição, do jeito que foi na Venezuela. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo, porque você ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.